Sermão, tenho tentado compreender o máximo. Tenho tentado compreender bastante isso, e tem muito a ver com o momento que nós vivemos e o tamanho da coincidência, que não é coincidência, é muito grande. O sermão, que foi uma fala, mais uma das falas do Cristo, é comparável a. Ele desnuda totalmente toda a questão relacionada desde Moisés com os 10 mandamentos e a junção disso que foi depois que Paulo fez, o apóstolo Paulo fez, que foi trazendo a carta aos romanos. Como ele não conhecia Roma, e Roma era a capital do mundo, ele resolveu colocar todo o estudo que ele tinha, desde os primórdios, desde que Moisés começou toda aquela seara dele junto ao povo de Israel, e ele foi explicando de forma muito clara tudo aquilo, inclusive passando por tudo aquilo que foi colocado no sermão. Na verdade, em cada momento da vida, a gente tem algumas revelações de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa capacidade de entender. Então, eu acredito que o Cristo, ele fez o possível. Tem até um relato de um espírito que viveu naquela época, que era menino, e disse que teve o privilégio de ser levado pelo pai para aquele momento de Jesus, quando ele subiu ao monte para começar a falar com o povo. E esse subir ao monte também é uma simbologia, que a Bíblia na verdade é simbologia pura, que é de elevação. Todas as vezes que nós vamos falar com Deus, todo momento que a gente se volta para as coisas divinas, a gente precisa de uma certa elevação. E o Cristo, ele queria estar o mais próximo possível do Pai. Ele que já estava há 30 anos aqui entre nós. Então ele também vai ao monte para falar sobre aquelas coisas que ele queria deixar claras para todos os outros. Então tem uma linguagem poética e simbólica, e existe uma ética, na verdade. O Cristo naquele momento queria nos passar uma ética comportamental de como é que nós deveríamos na verdade, tem a conduta de cada um de nós para esse encontro que tanto se fala. Ele volta e vem se encontrar conosco e se pergunta sempre se estamos prontos. Tem muita gente que diz que estamos, e estudando isso aqui, a gente percebe que falta um bocadinho ainda, né? Então, o sermão não é um programa, mas ele visa antes aqueles que tenham renegado ao mundo, porque na verdade a gente se embriaga, algumas vezes a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui, a gente se embriaga com as coisas do mundo e esquece do principal, né? A gente fica se envolvendo com uma série de coisas e se esquece que nós somos assistidos o tempo inteiro e durante o tempo todo pelo Pai e portanto pelo seu Filho, né? Para que a gente se conduza. Que nós aqui viemos reescrever um livro que já está tratado, que já está escrito. Tem um material que nós estudamos que fala sobre o karma universal, que diz, na verdade, que aqui viemos pura e simplesmente para cumprir uma etapa, porque o nosso espírito, o espírito e não o ego, do qual hoje, quem fala aqui por mim hoje é o ego, matéria, espírito pelo espírito, mas quando eu venho para esse plano, quem fala por mim é o ego, e é o ego que assume esse papel. E o que está dito é que o nosso espírito, que é Deus com letra minúscula, este espírito está diretamente ligado ao Pai. E ele combina
combina com o Criador aquilo que nós deveremos passar enquanto travessia para atingir o objetivo dele, Espírito. Eu digo dele, Espírito, porque quem fala é o ego. Quem assume a personalidade enquanto estamos aqui é o ego. O Espírito que está em nós, ele está diretamente em acordo com o Pai. E ele combina as dificuldades ou aquilo que devemos passar para nos elevarmos. O sermão não é um ideal impraticável, nem uma possibilidade intangível. É possível. É que a gente sempre tem aquela coisa de dizer que não estamos prontos, que Jesus é que era perfeito, não é isso? A filosofia fala em duas tendências, uma conservadora e uma revolucionária. A primeira, fiel ao sermão da montanha, orientada a suportar os sofrimentos dos males com paciência, com parcimônia. Aqueles de nós que conseguiu ultrapassar a ponte, que já não se embriaga tanto com as coisas daqui, porque claro que estão difíceis os dias atuais. Estão muito complicados. Mas por nossa ótica. Porque está escrito. E o que se diz muito é que aqueles que se fortalecerem na fé, na promessa que nos foi dada, irão passar por essa tempestade sem maiores problemas. A visão reformadora, a realização do pensamento do reino de Deus no mundo, é quando ele fala, venha a nós, como nós dizemos, que ele nos ensinou, venha a nós o seu reino. Nessa frase, venha a nós o seu reino, existe uma fortaleza enorme, que é aquela de você transformar o nosso momento, a nossa vida, né? Nos colocarmos segundo a vontade dele, trazendo para nós aquilo que é o reino de Deus. Então tem toda aquela conclusão ateísta, né? No caso dos filósofos, Jean-Paul Sartre mesmo, na tentativa de provar seu pensamento ateísta, o homem é um ser que projeta ser Deus. Isso é uma realidade. O filósofo, na verdade, compreendeu que nós, como Salomão dizia muito claramente isso, né? Que nós entendemos assim, eu vou fazer, eu vou, é um verbo futuro, e nós não temos o domínio do futuro. Nós só compreendemos, só temos condições de viver o momento presente. A gente projeta, por exemplo, eu mesmo queria que o meu filho fosse fazer uma faculdade X. Eu tinha isso em mente, preparei tudo para chegar o momento de chegar para ele e dizer, eu quero que você vai fazer isso. E ele, antes mesmo de eu chegar até ele, eu percebi que isso era a minha vontade. Não era a vontade dele. O filho não é meu, o filho é dele. Nós é que temos essa coisa de é meu, o marido, o filho, a casa, o carro. Não é nada. Eu me lembro de uma conversa que eu tive outro dia com uma pessoa no trabalho, uma mulher, e ela dizia assim, nossa, mas a morte deve ser muito complicada. Eu fico pensando, como é que eu vou deixar meu carro, eu comprei com tanto sacrifício, minha casa, agora que eu terminei, né? Todas as minhas coisas, a minha TV que eu coloquei no quarto. A gente vai se embriagando com isso. E eu não tive nem o que responder para ela diante da fala. Mas a gente se embriaga. Ser homem é tender a ser Deus. A gente quer que as coisas sejam da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. Tipo, o meu filho, a minha filha, a minha casa, nada disso nos pertence. Nós somos apenas um instrumento de Deus para trazer aqui espíritos outros que por hora são filhos que estão ao nosso lado, mas que são filhos dele na verdade. E que a gente deverá simplesmente colocar, Pai, seja feita a sua vontade. Sermão da Montanha fala muito, todas as vezes a gente vê isso, né? Subiu ao monte. Moisés subiu ao monte para obter os 10 mandamentos. E lá ficou por um tempo enorme, né? O povo aqui insatisfeito, apesar de tudo que já tinham visto, a credulidade é muito
se acreditava, não se tinha fé. Uma palavra pequenininha, e pequenininha também dentro de nós. Então, o elevar-se, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que subir. O próprio Gilberto Gil tem uma música que ele fala: tenho que ficar a sós, tenho que me elevar, né? Tenho que, como Jesus no Getsemane. Subiu Moisés até Deus e do monte o Senhor o chamou. Sempre a Bíblia faz essas referências. O estilo litúrgico expressa a solenidade da ocasião. É uma solenidade. Se eu vou falar com alguém superior, é solene. Demanda humildade, demanda um cuidado na forma em que eu vou me dirigir. A localização do monte, segundo os cientistas, era próximo dos arredores de Cafarnaum. Além do significado óbvio de subir, também significa trazer ou oferecer. Eu vou oferecer o meu sentido, o meu pensamento, o meu jeito, a minha forma, e eu tenho que me preparar para ouvir aquilo que vem. A ascensão ou subida refere-se especialmente ao ato de subir, Monte Sião, do retorno de Israel à terra da diáspora. Diáspora define deslocamento, normalmente forçado, aquele deslocamento que Moisés teve que fazer com o povo hebreu saindo do Egito. Aquilo estava previsto, foi uma promessa, né? E ele estava, portanto, tratando de mais esse deslocamento segundo a vontade. Deixar os prazeres terrenos é fundamental para que a gente consiga elevar-se, né? Tem até um momento em que a gente estava conversando com um rapaz que ele dizia: a gente não se alimenta pela proteína. Ninguém vai comer uma picanha em pó. Ninguém quer comer uma picanha em pó, uma picanha em cápsula. A gente quer sorver a picanha com tudo que ela tem. Um arroz, um feijão. A gente vive do sabor, não é simplesmente da nutrição. E isto é mais um prazer, isso é o prazer da vida. Que nós normalmente nos embriagamos e nos apegamos. E aí fica difícil você se desligar desses prazeres para cumprir aquilo que é preciso para que a gente se eleve. O destino final da Terra é tornar-se uma esfera de luz. E para isso é preciso que nós possamos melhorar a nossa forma, a nossa conduta. Até porque eu ouço muita gente dizendo, de outras religiões, falando, outro dia chegaram na minha casa e disseram: você sabia que Jesus vai voltar? E eu disse: olha, eu não sabia que ele tinha ido embora. Aí a pessoa ficou meio assim, desconcertada: não, mas ele vai voltar, o senhor está preparado? Não sei, eu acho que não, acredito que não, nós não estamos separados, mas o meu Jesus está aqui, eu não sei o seu, o meu está aqui, então ele não foi embora. Mas essa proximidade, esse retorno, essa simbologia toda, tem a ver com alguns preceitos que foram colocados, inclusive, nessas falas do próprio sermão, que é quando nós estaremos prontos para esse reencontro. Está indo muito rápido? Está dando para entender? Essa coisa do solstício, na verdade, aí a gente começa até a compreender melhor as coisas. Quando do inverno, quando o dia está nublado, alguns de nós também se entristecem com nublado. A gente fica meio nubladão quando acorda, aquele domingo assim, chuvoso, fechado, que domingo é um dia especial, né? E quando está fechado mesmo, a gente não fica muito legal. Falta a energia do sol, a energia crística, porque uma coisa está ligada à outra. Quando o nosso hemisfério, está voltado para o sol, nós estamos recebendo a energia crística diretamente. E isso faz com que nós
fiquemos mais felizes. Eu estou me sentindo melhor. O contrário, às vezes, acontece com algumas pessoas quando é inverno, quando está fechado, quando está molhado, chuvoso, a gente também fica mais fechado. Então, era só para ter essa ideia. Vocês percebem aqui, ó, verão no norte e inverno no sul. Então, aqui no norte, verão, o sol incidindo diretamente, e o contrário do lado oposto, né? Então, ó, inverno no norte, verão no sul. Cristo, o mestre desses mistérios, após chamar os seus discípulos, porque em alguns lugares da terra existe uma cerimônia para receber esse período, quando ele chega e quando ele vai. Tem tudo a ver energeticamente com o planeta e, portanto, como fazemos parte do planeta, tem a ver conosco. Essa diferença, né, que representa inclusive a vitória da luz sobre a escuridão, que é quando nós recebemos essa direta luz Cristo. E os 12 discípulos, Jesus deu a eles o dia do solstício dessa mudança, e esses solstícios estão relacionados com coisas que para muitas culturas têm um simbolismo muito importante. O solstício de verão é motivo de grande alegria, porque é exatamente isso que a gente falava, essa questão da luz sobre as trevas. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existem os fragmentos que estão contidos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, depois de tudo que eu pude verificar, depois de tudo que nós já sabemos, que nós já vimos, o que eu percebo é que o sermão é mais uma prova de que o amor do Cristo para conosco é imenso. O amor de Deus para conosco é imenso. Esse trabalho foi permeado com um espírito de amor que está contido, portanto, no sermão, com a unidade, com a harmonia e a unicidade que emanava do mundo no lar de Cristo. Portanto, aqueles que tiverem contato com a luz desse elevado reino sabem que nele encontrarão a nota-chave e a verdadeira dispensação cristã. A gente vai falar sobre isso. Dispensação. Maneira como Deus trata com o homem durante um determinado período de tempo, quando o homem é provado e testado quanto à sua obediência. Como no caso de Abraão. Maior demonstração de obediência de Abraão, quando Deus disse, depois de 90 anos, Abraão teve um filho, e Deus disse que ele entregasse o filho em sacrifício. E Abraão levou o filho, mais uma vez se elevando, foi ao monte. E o filho, em quem na idade perguntava: o que devemos fazer aqui, papai? E Abraão, com os olhos marejados, disfarçando, já pronto para tirar a vida do próprio filho, porque era uma ordem de Deus, até que Deus falou com ele que não precisava. Tudo isso é simbologia para falar de obediência, para falar da nossa humildade perante o Criador de todos nós, o Criador da vida, o divino Criador. A dispensação, então, é a chamada da plenitude dos tempos. Existem ao todo 7 dispensações nas quais o homem tem sido provado. No primeiro momento, o homem era inocente, aqui é a inocência. Depois, a inconsciência. A consciência levou, inclusive, à expulsão do jardim do Éden. Tem o período do dilúvio. Depois, em autoridade ou governo, e Jesus falava sobre isso. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Do governo
do dilúvio a Abraão. Então, desde o dilúvio até Abraão, sob a promessa de Abraão a lei, sob a lei de Cristo, sob a graça de Cristo, o arrebatamento, sobre o reinado pessoal do Cristo, da vinda de Cristo ao final do milênio. Tem algumas coisas que a gente deixou assim na base, como por exemplo a questão do arrebatamento. É um conceito que está presente em algumas interpretações, né, da escatologia cristã, criadas a partir do século XIX, cujo pontapé inicial foi dado pelo ministro anglicano, John Nelson Darby. É uma interpretação de vários livros bíblicos, como por exemplo o Apocalipse, livro da revelação dado ao apóstolo João, sobre o futuro da humanidade. A verdade está na carta de Paulo aos Romanos, quando na carta Paulo deixa claro que somente o Cristo poderia transformar a nossa vida, somente o Cristo poderia nos salvar, diante de tudo que aconteceu desde o Éden, diante do pecado original. Nós nascemos pecadores e só havia uma única possibilidade de nós sermos salvos: do Cristo vir assumir aquilo que nos marcou. Inclusive, anteriormente a isso, havia, na época da Páscoa, se matava um cordeiro, e o sangue do cordeiro era passado nas frestas da porta para se proteger da morte. Era um ritual. E o Cristo veio se colocar como não existe mais necessidade de se sacrificar o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o Cristo veio e deu o seu sangue por nós na cruz, para que não mais precisássemos disso. Isso tudo na carta de Paulo aos Romanos está claríssimo. Ele na verdade disseca toda a Bíblia. E Paulo, que não viveu com Cristo, Paulo só foi conhecer os discípulos de Cristo, os apóstolos, depois que Cristo já tinha passado, por ter sido abduzido na entrada lá de Damasco. Mas Paulo era um estudioso e ele tinha possibilidades, condições muitas, de poder fazer a junção dessas coisas e passar à frente de forma fantástica. E isso está pregado, está dito, está escrito nessa interpretação que o Paulo deu desde Abraão até a ida de Cristo. Então, Jesus é o único caminho, verdade e vida. Aceitando Cristo, vivendo isso, tendo consciência, é que nós iremos conseguir passar por essa fase, por essa etapa. Mas não existe outro caminho senão através dele, porque foi ele que assumiu a responsabilidade de nos preparar para elevar-se. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Diz que tem mais ou menos umas 800 vezes na Bíblia essa palavra subiu, elevou-se, né? Isso tem alguma coisa a ver com a gente precisa se lembrar. Subir na escada, enfim, no banquinho, alguma coisa a gente precisa fazer. E quando se sentou, aproximaram-se seus discípulos, e ele, abrindo sua boca, passou a ensinar-los, dizendo: essa montanha representa a consciência espiritual, os planos internos, onde estão localizados os verdadeiros templos mistérios. Igrejas, escolas, grupos e organizações acima do plano físico são os canais preparatórios. O serviço dado aos pioneiros de transformar nas religiões que iriam suprir a necessidade do povo que veio posteriormente, e esse povo iria precisar de alguma coisa a mais do que somente aquilo que na época foi passado. Então, na verdade, é um caminhar, são degraus que a gente vai buscando atingir para conseguir chegar em algum lugar. E essas aberturas vão sendo feitas na medida em que nós conseguimos compreender. Não é possível que a gente se prenda àquilo que se
viu na década de 40. É preciso, e o próprio Papa tem dito, é preciso evoluir, tem tentado fazer com que a gente consiga evoluir em pensamento e em sentimento para compreender as necessidades que hoje estão presentes na nossa vida. O Cristo deu um impulsionamento, Abraão fez a parte dele, antes dele, logo depois dele Moisés, e assim por diante. A gente vai recebendo as informações na medida da nossa capacidade de compreensão. Então, através da evolução ou progresso espiritual, Deus está constantemente revelando grandes e amplos panoramas do seu plano para o destino final do homem. Então é preciso que a gente ligue o nosso rádio, sim, coloque no dial adequado, para que a gente consiga perceber. A gente ouve às vezes, essa semana eu estava ouvindo alguém dizendo assim: nossa, mas quando eu criei, essa pessoa tinha um filho de 19 e agora tem um filho de 7. Ela falou: nossa, mas o de 19 eu criei de um jeito, eu tento fazer agora com o de 7, eu não consigo. Não vai conseguir mesmo. O de 7 já veio cibernético, já está numa outra, e imagina a diferença maior do que isso, né? Mas ele já está num outro patamar. Os desejos apaziguados. Somente aqueles que são capazes de seguir o Mestre recebem a grande revelação. Muitos desejos atuais serão apaziguados sob a inundação branca da luz da vida de Cristo e da vinda do Cristo, né? O Sermão da Montanha ocupa no Novo Testamento um lugar correspondente aos 10 mandamentos. O Sermão da Montanha contém a lei de amor, que o homem deve aprender a gravar em seu coração e imprimir em sua mente. Como Paulo dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Cristo veio aqui e ele não falou de amor, ele viveu isso. Ele demonstrou de todas as formas. Ele se entregou para nos salvar. E até o momento, a gente fala: nossa, como eu amo. E esse eu amo é incipiente. A gente não conseguiu ainda essa demonstração. Haja vista como estamos vendo hoje a humanidade. As coisas que estamos vendo. As desavenças. Eu sempre me lembro de um momento do próprio Chico Xavier. Quando a irmã dele dizia, eu já disse isso aqui outras vezes, a irmã dele dizia: Chico, a gente não aguenta mais, tem um monte de gente na rua, um monte de pedinte, a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, a gente não... Ela esbravejando com o Chico, e o Chico com um sorriso tranquilo no rosto, olhando para ela. Ela falou um monte, que deixaria qualquer um de nós. Ele ouviu tudo, assim que ele terminou, ele colocou a mão no ombro dela, pegou a Bíblia como único instrumento e foi embora para a estação pegar um trem. Somente uma Bíblia. Ele não disse nada, não reclamou em nada. Então, aquela capacidade de amor do Chico Xavier está difícil, está muito longe. Mas são exemplos. O Papai do Céu costuma nos mandar esses exemplos para que a gente se toque. Porque cada um de nós é responsável por aquilo que cativa. E a gente vai ter que tocar isso em frente. E não adianta eu pensar e chegar na minha hora lá, como na questão dos talentos, né? Alguém já disse, né? Quando chegar lá na sua hora, você vai chegar e falar assim: Maria, o que você fez lá na terra? Bom, eu tinha a minha mãe, então ela falou: não quero saber da sua mãe. Estou perguntando o que você fez para você. Quem é você? O que você fez? Como é que foi isso, Ana? Bom, eu tinha o meu irmão tinha um problema. Aí eu estava: não, meu amigo. O que é que você fez dos talentos que você recebeu para com você mesmo? Como é que você cresceu? O que você fez para você? E às vezes a gente nem consegue, porque a gente está ligado em tantas outras coisas que a gente não consegue saber e entender que amar não é pegar a pessoa e você tem que ir por aqui. Amar é liberdade.
Amar é permitir que aquelas pessoas que estão à nossa volta sigam, caiam, levantem-se, e quando pedirem ajuda, se for o caso, que nós ajudemos, se pudermos ajudar. Não pegar no colo, não assumir o problema para nós. Porque a lei maior, ela tem sua forma de fazer com que cada um de nós atinja o seu ponto. Às vezes a gente interfere na lei quando quer resolver o problema de alguém. Aí você vai ter que seguir com a lei. Então a gente contribuir para que aquela pessoa avance, caminhe é uma coisa. Tomar para nós o problema é outra completamente diferente. Gente, o silêncio de vocês quer dizer o quê? Que não está legal. Pode parar, pode ir embora, não é isso. Não tem tomate aí. Bom, o amor em sua plenitude. O tema geral dessa sublime mensagem é o amor. E os pensamentos ali expressos pelo Mestre traduzem os fundamentos de seus ensinamentos e seu sustentáculo. A maior força espiritual existente é o amor. E somente conseguindo nós que viemos aqui na frente falar para vocês, somos os mais pecadores de todos. Dizem que os oradores são aqueles que vão ser o primeiro da fila para tomar chibatada. Porque as dívidas, cada um de nós assumiu as suas. E aí você coloca o orador e fala, nossa, que caramba. Gente, não é muito pelo contrário. Muitas das coisas que nós falamos aqui, o Cristóvão pode me dizer se eu estou errado, o Cristóvão está sempre aqui também, de quem eu sou um admirador. Somos, viu, Cristóvão? A gente fala e briga o tempo todo com as nossas próprias resistências, com compreender a vontade maior, aquela coisa de falar, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Isso é desesperador às vezes. Eu quando era mais novo, eu não decidi uma pessoa pensando, seja feita a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não for a dela, como é que vai ser? Então, por diversas vezes, eu tinha uma tia que falava isso, não, seja feita a vontade de Deus, minha tia está doida. Porque se Deus não quiser o que ela quer, como é que vai ser? Foi duro, e eu não sei se eu já consegui resolver isso. Acho que não. Mas a gente está tentando. Ama ao próximo como a ti mesmo. Procura o reino de Deus primeiro, ser perfeito. É interessante, né? Mas essa coisa de a gente quer resolver um monte de coisas, resolver uma série de coisas, mas é preciso entender que, como dizia Salomão, tudo é ilusão. Nós nos iludimos e nos sentimos, queremos ser Deus, quando a gente se outorga, se dá o direito e abusa do eu vou fazer, eu vou amanhã, eu vou. Não vou nada. Nós só vamos se impor da vontade dele. A gente vai tocar a nossa vida da melhor forma possível, mas nós estamos sob a batuta do Criador. Então, olha, Cristo ensinou aos seus discípulos que, a fim de alcançar esse estado de perfeição, vocês deveriam aprender a cultivar qualidades ativas tais como humildade, simpatia, compaixão e pureza. Estão ativas aí? Estão ativas também no fundo. Eu nunca consigo me esquecer, tanto eu quanto a minha esposa, de um dirigente daqui que era o Marcos Toledo, e da grandeza dele. Nós tivemos uma desavença uma vez aqui na casa, e eu saí daqui, confesso que a dona Ana deve se lembrar, eu saí daqui muito chateado, não volto mais, não quero saber, e fui para casa. Fui trabalhar na segunda-feira, contrariado ainda. Quando eu chego em casa à noite, por volta de umas 7 da noite, eu vejo o fusquinha do seu Marcos encostando na porta da minha casa. Era ele e a dona Dilma. Os dois tocaram a campainha, pediram para entrar. E logo depois do boa noite, como estão vocês?
ele disse: eu vim aqui pedir desculpa para vocês. Aliás, eu vim aqui pedir perdão para vocês. Nunca me esqueço disso. Jamais vou esquecer. Aquilo foi para mim uma lição de muitos anos. Como há algum tempo eu li também, num livro que não cabe aqui citar o autor, mas eu li, que estavam todos reunidos falando sobre essa dissociação do joio do trigo, e todo mundo falando que vai ficar só no máximo 1/3 do povo da terra, que vai ficar aqui, esse planeta vai se transformar numa coisa linda, maravilhosa. E chegaram 2 pessoas que nós conhecemos, uma delas era a Madre Teresa de Calcutá, nessa reunião lá no plano superior. E a Madre Teresa chegou e disse, todo mundo se reunindo, quem vai para lá, quem vai para cá, como é que vão fazer, e preparar, tem uma nave que está recolhendo não sei o quê. E a Madre Teresa levantou o dedinho e falou assim: eu quero ficar na terra. Eu disse: como assim? Eu quero ficar porque aqueles que ficaram aqui, ou se eles não vão ficar na terra, se eles vão para outro lugar, eu quero ir com eles, porque eu tenho certeza que serei muito mais útil lá do que aqui, nesse plano que já é superior. Eu me senti uma amebazinha, e ela se colocou à disposição para seguir esse povo que está sendo retirado, tragado. E aí a gente verifica e conhece essa questão do que é amor. Os 12 por ele escolhidos para estarem bem juntos assim seguiram esses preceitos, dados do dia do solstício de verão, e dessa maneira foram avaliados, tanto que, com exceção de João, que ficou, João o evangelista, ficou até o final, foi para a ilha de Patmos, ficou lá recluso, porque a ele foi determinado escrever o último livro da Bíblia. Então, por mais que quisessem mexer e remexer aqui, João cuidou de Maria até o último dia de vida dela, conforme havia sido colocado, quando Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. João ficou com ela até o final. E depois ele foi preso, porque ele era mais um discípulo, e acabaram confinando ele numa ilha, mas lá ele ficou, e nessa ilha, nessa condição, é que ele foi escrever o último livro, que é o Apocalipse. Ele não foi crucificado, e Judas também não foi, porque ele tirou a própria vida na forca, mas todos os outros foram crucificados também. E em particular Pedro disse que não era digno de ser crucificado como Jesus, e que se ele fosse para a cruz, ele queria ir de cabeça para os pés, para baixo. E assim ele foi também crucificado. Mas todos os discípulos morreram exatamente como Cristo. Não era absolutamente nada fácil ser cristão naqueles tempos. Está começando a ficar difícil de novo, porque infelizmente nesse país aqui, que tem todas as seitas, todas as religiões, que dizem que é o país eternamente do futuro, mas sobretudo com relação à religiosidade, é uma coisa muito diversa. Existem as intolerâncias que nós temos percebido por aí. Eles aprenderam a conhecer literalmente o significado das palavras: não há maior amor do homem do que o daquele que dá a vida por seus amigos. E aí ele fala das bem-aventuranças. O amor deve mostrar o caminho e a justiça sempre temperada com misericórdia. A amargura torna-se o laço que prende o homem de hoje aos obstáculos do futuro. Tem um outro trabalho que nós fizemos que fala sobre a amargura, que ela vai machucando cada um internamente, que a gente vai se maculando pelas amarguras, pelas coisas não resolvidas, tipo aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então, essas coisas não resolvidas, que a gente precisa resolver o quanto antes, até porque não sabemos o dia de amanhã. Eu até me lembro
do Camonese, quando ele foi com a cabeça dele sobre Chico Xavier, no aniversário de Chico, lá em São Bernardo, e que ele dizia da pobreza do Chico em desde criança, e ele fez isso colocando que o Chico Xavier era pobre, de maré. Né? Então, ao tempo todo demonstrando a origem, a forma, o jeito, a maneira, e o que prevalece em tudo isso é o sentimento. Cristo somente retornará quando a humanidade aprender a colocar em prática em sua vida diária as grandes verdades expressas no Sermão da Montanha. Somente então nós estaremos preparados para encontrá-lo. Ação ou efeito de conseguir realização e execução. Nos foi passado cada passo, cada ponto, cada detalhe, para ser interpretado na medida que o tempo passa. Muitos vieram até nós para dar uma direção, para demonstrar o que fazer e como fazer. Eu ouço às vezes a minha esposa falando que a gente fala muito que Cristo era perfeito e que eu não sou, então eu tenho um desconto. E a gente vai dando esse desconto, de repente não teremos mais tempo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade através da mente Cristo. A nota-chave é a humildade. Significa o poder de Cristo para controlar todas as manifestações e fenômenos que ocorrem entre nós, para vivenciar e trabalhar essa questão de sentimento maior, de amor transformador, a gente precisa muito de humildade, muito de dar-se por inteiro, muito de colocar nas mãos de quem pode aquilo que é o nosso caminhar. Os pobres em espírito representam os que não são vaidosos, nem orgulhosos de suas posses terrestres. Aqueles que desenvolvem a visão espiritual jamais se tornarão orgulhosos em espírito. Essa visão espiritual que a gente tem aprendido na medida de que, quer dizer, na verdade a gente deixa passar muitas oportunidades. A gente não se coloca, não vai buscar, a essência daquilo que está chegando até nós. Eu vejo por vezes aqui mesmo na casa, eu gosto de vir, não tenho vindo por uma série de razões, mas eu fico prestando atenção nos detalhes, naquelas coisas que sempre nos trazem um pouco mais de aprendizado. A gente costuma dizer que tomara que viéssemos, cada um de nós, para um encontro como esse de hoje, e pudéssemos sair daqui melhores. Que pudéssemos voltar para casa mais amorosos. Que pudéssemos transmitir um pouco mais, aquela coisa, às vezes, alguns de nós, eu vi isso também há alguns dias atrás. Nossa, tem uma pessoa que ela, quando vem aqui, nossa, eu me sinto tão bem, se eu estou mal, aí eu abraço ela e eu fico ótimo. Coitado desse que foi, porque abraçou, levou tudo, Então, também é isso, a gente se prepare, porque o mundo está muito carente disso. Dizem que os médiuns, aqueles que possuem um pouco mais de luminosidade, e que isso não é motivo de orgulho para ninguém, realmente uma questão de dívida que nós temos, e por isso estamos voltados para isso. A gente tem a obrigação de melhorar a atmosfera à nossa volta, e por vezes até de abraçar alguém, caramba, e sair meio cambaleante. Eu não sei se acontece isso, normalmente, mas é preciso também trabalhar nisso, aprender, e na casa com certeza tem aqueles que irão nos ajudar nesse sentido, mas isso também faz parte de
se ajudar, ajudando, né? Se você tem energia, que ela seja doada da melhor forma possível, mas que a gente não leve nada conosco daquilo que não é interessante. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O amor é o grande antídoto. O perfeito amor expulsa o medo. A fé e a esperança encontram-se no amor. A nota-chave é conforto. O choro e o lamento pertencem ao presente estágio de manifestação, porque nós ainda não aprendemos aquilo que viemos fazer aqui, e não estamos elevados o suficiente para compreender e aceitar a missão. A elevação total do homem até a consciência crística se transformará na grande paz que atinge todo o conhecimento. É apto dizer que um desejo muito forte é o primeiro requisito do estudante. É interessante que às vezes fala assim: eu quero isso, eu quero casar. Eu já não quero mais, eu já casei, estou satisfeito. Mas tem que, não, eu quero, e é aquela pessoa, e tem que ser, e pede, até que alguém fala amém. Amém. Você quer? Como a gente não sabe o que é melhor não ter. Tem até um requisito hoje que diz assim, né? A hashtag. Saiba o que vai pedir. Presta atenção, você pode ser atendido. Herdeiros do planeta, os mansos herdarão a terra. A nossa terra pessoal, ou corpo físico, que quando espiritualizado caminhará sobre as determinações do Cristo. Pessoal ou corpo físico que quando espiritualizado, não materializado, não fincado aqui, mas um pouco mais elevado, caminhará sobre as determinações do Cristo interno e não mais ao orgulhoso e pecador eu inferior. Fome e sede de justiça. A nova chave é colocar Deus antes de tudo. Nossa fome e nossa sede de justiça serão alcançados através da verdadeira justiça, que é a justiça maior. E é preciso que tivéssemos essa confiança de que essa é a verdadeira. Eu vi uma certa vez, ainda num trabalho espiritual, um recado tipo assim: vocês nunca estiveram sozinhos. Vocês nunca estarão sozinhos. Eu nunca deixei e jamais irei deixá-los. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E aí essa questão de alcançar a lei, alcançar a misericórdia, tendo sido misericordioso, tem a ver com a lei de causa e efeito. Se eu plantar, e eu digo isso muito, né? Se eu plantar urtiga, eu não vou colher morangos silvestres. Se eu plantar urtiga, o que eu irei comer serão urtigas. Então é preciso ater-se ao que estamos plantando nos corações que estão à nossa volta. Porque todos esses corações que estão à nossa volta são nossa missão. Às vezes a gente quer abandonar o barco, né? Mas eles estão no nosso script. Pulos de coração. E aí a gente coloca uma imagem aqui das crianças junto ao Cristo, porque essas a gente sabe que estão na pureza, né? Somente através de uma vida de pureza é possível desenvolver-se os centros espirituais, que são as rosas sobre a cruz do corpo. E o que seria essa cruz do corpo? O espírito, para conquistar um espaço, para conquistar a sua missão, para atravessar a ponte, ele carece de um invólucro carnal. E eis aí o grande problema, porque com esse invólucro carnal, com esse corpo material, ele vai se limitar, ele estará limitado em todos os sentidos. Ele se esquece do que havia antes, né?
ele se esquece da verdadeira natureza, e ele está muito, muito propenso a se envolver com as coisas do mundo e esquecer as coisas de Deus. Tem até uma galera aí que fala muito assim: ah, você é do mundo. Pastor, você não participar de determinada igreja é que você é do mundo, e ponto assim, ponto final, né? Porque a gente não está seguindo aquilo que disse o pastor. E não é esse o caminho. O verdadeiro pastor não está aqui, está aqui. O sol, portanto, é a revelação do Cristo sobre a terra. Quando o sol ou Cristo é despertado em nosso interior, é que alcançamos a perfeita paz. Há uma injunção oculta bem conhecida que diz: ser pacífico e saberás que eu sou Deus. Quando nós conseguimos atingir esse estágio de elevação e nos comungamos com a essência crística, nós conseguimos verificar que os nossos problemas aqui são pueris, são pequenos. Se a gente se somar à única força que existe capaz de transformar essa nossa angústia, o medo, o receio, se a gente conseguir essa transformação, a gente vai seguir mais leve. Isso ocorre quando nós silenciamos a nossa personalidade e nos tornamos pacificadores de nós mesmos. Porque isso nada mais é do que se pacificar. Aqueles que sofrem perseguição serão bem-aventurados por causa da justiça, porque deles é o reino, o lugar onde o caminho torna-se estreito, como no caso da torre da igreja. As igrejas todas têm uma torre que vai se estreitando. Então fala-se exatamente nessa simbologia também do caminho que vai sendo estreito. Poucos irão atravessar, muitos entram, poucos irão chegar no final. Quando nós vivemos no mundo físico, mas não somos do mundo, há muitos Getsemane através dos quais nós devemos passar. A desarmonia, o egoísmo inerente à mente materialista das pessoas nos causarão sofrimentos. O odor das bebidas alcoólicas, de tabaco, serão desagradáveis. Basta que nós estejamos numa outra frequência e determinadas coisas irão nos perturbar. O ambiente nos perturba. Às vezes a gente chega num local que fomos chamados para uma festividade, uma reunião qualquer, e a gente chega e não se sente bem, porque a essência não se moldou àquele ambiente. Não adianta insistir, é melhor se retirar, é melhor seguir, porque todos nós temos uma família espiritual que nos acompanha desde o primeiro dia da nossa existência, antes de nascermos aqui. A vontade maior. Getsemane então é o lugar da maior batalha espiritual que um crente pode enfrentar, porque confronta a sua vontade com a vontade do Criador. E foi assim que Jesus disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele mesmo disse, e depois ele mesmo reconsiderou, e ele mesmo disse: seja feita a sua vontade. Ele nos deu todos os caminhos, todos os detalhes, Sofreu. Ele tinha uma matéria muito sublime, muito diferente da nossa. Seria uma matéria muito elevada. Por isso ele viveu na mata, na floresta, junto aos essênios, porque ele não tinha condição de viver entre nós, porque a densidade que habita os lugares onde estamos seriam já era complicado para ele. Ele teve que baixar muito a sua energia para estar entre nós. Mas viver mesmo entre nós foram apenas 3 anos. Ele passou todo esse período anterior vivendo na floresta junto aos essênios. Isso é um outro capítulo, para a gente discorrer. Então, aleluia, o Getsemane é o melhor lugar do mundo. Ele antevê o Calvário, mas prenuncia a glória. Então, o nosso Getsemane seria um momento, talvez, que estivéssemos vivendo, antevê um Calvário, mas
prenunciam a glória. Ele sente a humanidade, mas se alegra com a divindade. Ele aperfeiçoa o amor, aperfeiçoa a entrega, aperfeiçoa a comunhão. Ele é fonte de forças e energias espirituais. É o nosso. É o lidar com a cruz do corpo. O autodomínio, o autocontrole maior é aquele que controla a si mesmo do que aquele que conquista toda uma cidade. O autocontrole, nós somos o tempo todo testados nesse controle de como lidar com a vida e com as vicissitudes com as quais nós nos deparamos o tempo todo. E esse controle é fundamental. Eu, quando era menino pequeno lá em Barbacena, não, aqui mesmo, eu dizia: isso eu não aceito, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não admito. Aí você casa e sorri. Olha, casamento é bom, é legal, hein? É bom pra caramba. Tanto que, já lá se vão 30 anos. Regozijai-vos e exultai. A conquista do homem ao final do presente ciclo terrestre. Esse é o caminho mostrado pelo grande Senhor da compaixão. É aqui onde o encontraremos face a face. Para que a gente se encontre com Ele e consiga olhar no olho, é preciso se preparar. Porque senão a gente vai ficar olhando no pé e aí vai ficar complicado. Muitas vezes ocorre até abusos e vítimas que são inverdades, distorções da realidade. Nós devemos aprender a transmutar esse ressentimento, todo e qualquer ressentimento, para não abalar o fígado, o intestino, o esôfago, o estômago, tudo que compõe aquilo que nós precisamos para seguir em frente. O que é nosso seguramente virá até nós e nada no mundo tirará de nós. Comunhão com o nosso Criador, com o Pai e o Filho, e por que não o Espírito Santo de Deus, e a gente toca a vida sabendo que é o hoje que eu posso, amanhã eu não posso nada porque eu nem sei se estarei aqui. Cristo interno, ditando a cada um, a cada palavra, imaginando que a consciência crística de cada um esteja falando aos filhos da luz, os filhos de Israel, que somos todos, porque em Israel, que foi escolhido para todos os profetas, foi o prelúdio de praticamente todas as religiões que vieram, todos os ensinamentos, todas as falas e a maioria dos livros que chegaram até nós e que dão uma conduta de caminho. O amor resume, portanto, toda a doutrina de Jesus. Não há amor no sentido vulgar, não há amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que queima, que purifica, que é exatamente esse sol de Jesus. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrevalendo-se a humanidade, ama com intenso amor. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que fala sobre a lei de amor, não estão aqui percebendo nenhuma novidade. O amor é o transformador, é o transmutador, é tudo o que precisamos. E tomara nós consigamos transmitir às pessoas. Não precisa ser em palavras. Eu me lembro muito do sorriso, o sorriso do Chico Xavier. Aquele sorriso, daquele ator fazendo o Chico naquele momento, ele é transformador e demonstra um sentimento que a gente ainda não conseguiu atingir. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao céu. Porque esta palavra, o vivenciar esse sentimento, o que o Cristo trouxe foi somente isso. A demonstração, a atitude
foi tudo amor por cada um de nós. E tomara que nós fizéssemos jus a isso e pudéssemos um dia levar de presente para Ele, em homenagem, sobretudo no Natal que se aproxima, pudéssemos chegar no final de um ano e levar como presente ao Cristo essas nossas ações do ano inteiro, podendo olhar nos olhos dele, sentir os olhos dele, dizer: é o que temos para hoje. Gente, eu peço desculpas por aquilo que eu não consegui e agradeço muito pela oportunidade sempre, e tenho convicção de que cada um de nós saiu de casa buscando um pouco mais, um conforto maior, alguma coisa que nos desse uma atmosfera mais tranquila. Estamos começando uma nova semana, estamos praticamente encerrando o penúltimo mês do ano, e todos queremos acreditar, e vamos acreditar, e podemos acreditar, que independente de todos os problemas que possam estar aqui povoando, existe uma força maior, existe um amor maior, e cada um de nós escolheu viver esse momento na humanidade, e cada um de nós que escolheu viver foi trazido até então porque ele sabia da capacidade que teríamos de viver tudo isso e sair íntegro, ileso, pleno de amor. Que hajam todos os dias dessa semana que eles possam ser transformadores, que eles possam sobretudo nos elevar para aproximar-se um pouco mais do Cristo que habita dentro de cada um de nós. Como eu disse para aquela senhora que perguntou se eu sabia que Cristo iria voltar, e eu disse: o meu não foi embora, não sei o seu, e ele está aqui. É preciso despertar esse Cristo, e não adianta eu querer me colocar no outro, do lado, em alguém que tenha que me ajudar e me elevar, porque eu é que vou ter que fazer isso comigo, e de joelhos como Cristo, pedir perdão a Ele e seguir em frente, porque o cálice, cada um já assumiu aquilo que Ele determinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a semana seja abençoada, que todos nós possamos levar para casa